Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal Renko Mais e você está no vídeo Fibogap. Nesse vídeo eu vou demonstrar para você no dia de hoje, 6/3/2024, a movimentação em lateralidade até que nós tivemos, né, trabalhando o Fibogap, né? O Fibogap é um traçado que a gente tem dentro do Fibonacci dinâmico, onde exploramos, né, o direcional do gap. Então traçamos um Fibo através do direcional do gap, mas trabalhamos as dinâmicas que esse Fibonacci, né, nos proporciona, e através delas que nós temos nossos pontos de entrada, nossos pontos de saída, né, ou saídas parciais, ou até mesmo reentradas. Enfim, é um Fibonacci que nos ajuda muito, que ajuda muito o trader a determinar regiões onde ele pode ou não estar trabalhando, pode ou não estar buscando determinado tipo de operação, seja ela de compra, seja ela de venda. Então, sem mais delongas, vamos lá para o gráfico, vamos ver como é que é o funcionamento do Fibogap. Estamos aqui no gráfico, então, a movimentação final de ontem, né? O preço, ele desde o meio-dia ele veio caindo aí nesse canal de baixa, né? Ele também trabalhou o período da manhã bem lateral, né? Uma lateralidade de um range menor. Depois ele até que abriu um pouco, expandiu. Hoje na abertura a gente teve esse gap, né? É dito aí que um gap dentro do mini índice futuro de 300, acima de 300 pontos, até uns 700, 800 pontos, né? É interessante você estar usando o gap, senão a gente usa um outro traçado que é chamado de gap interno, que aí seria, por exemplo, trabalhar, né, esse Fibo aqui, ó, essa pernada do dia de hoje, por exemplo, né? Isso seria trabalhar o gap interno, né? Mas nós vamos falar de Fibogap, o gap em cima do gap. Por quê? Porque a gente teve essa boa movimentação, essa bela pernada, onde a gente teve esse Fibo, né? Esse Fibo foi traçado aqui nessa região aqui, 9h48 da manhã ele foi confirmado. Então 9h48 da manhã a gente já poderia estar com esse Fibo traçado e esperando, por exemplo, para pegar essa operação já, né, às 10h20 da manhã aqui, mais ou menos, que foi o horário que deu, né, essa operação aqui. Isso aí, 10h21 da manhã, onde a gente teve a primeira oportunidade de entrada. O interessante aqui é que a gente não tocou o nível, tá, de 4,8, então, perdão, então o nível válido é os níveis acima, tá, seria 7,6, né? O 61 aqui ele tá tracejadinho dessa maneira, porque eu ainda tô corroborando algumas coisas em cima dele. Ele não é um Fibo que tem um nível que tem uma força tão relevante quanto 7,6, 23, mas tem a sua força, tem seus caminhos para trabalhá-lo, né? E a gente pode usar ele para obter, sim, e ter algum tipo de operação vindo dele. A gente teve uma bem colocada aqui, né, onde levou até mais alto. Mas enfim, vamos lá, continuando aqui as análises e observações. Então, aqui, essa primeira entrada aqui que a gente teve aqui, às 10h21, foi uma bela de uma entrada aqui. O alvo seria 100%, porque a gente está na região do 4,8, então seria a região de 100% buscar aqui dentro do Fibo, do método Renko Mais, né? Do como nós usamos o Fibo aqui dentro do método. Então, a intenção seria levar até o 100, porém ele parou aqui ainda no 7,6. Mesmo assim, essa operação, né, ela rendeu aí uns 300 pontos tranquilo, né? 300 pontos tranquilamente. Então você extrairia aí, né, 300 pontos. Eu acho que é o que eu chamo de trade de stop no zero, porque a operação se deu aqui a abertura dela. Seu stop estava aqui, andou 1, 2, 3. No quarto box aqui você já pode colocar até stop no zero. Talvez do terceiro box você já poderia ter colocado seu stop no zero.
para também não ficar posicionado aqui, de repente o preço viria só fechar o gap para ir dar a compra novamente, né? Não foi o que ele fez, ele expandiu nessa busca e interessante. Que interessante assim, e isso daqui já abre, né, o que eu vou falar no quê? Na questão de você entender lateralidade e tendência, né? Você aprender a definir ela através da própria movimentação de pernas que a gente tem. O preço ele saiu daqui, ele jogou uma perna 1, a correção dessa perna 1 é a perna 2, né? E a tendência, a gente sabe que no mínimo são 5 pernas. Dito isso pelo fractal 5.3. Então, quando o preço se move em 3 pernas, por assim dizer, perna 1, 2 e 3, geralmente isso leva à lateralidade. Tá? Isso é uma coisa que vem do Price Action, tá? É análise de Price Action, a análise estatística de Price Action também, que a grande maioria das lateralidades se movimentam, né, em 3 pernas ou 2 puxadas, como é dito no Price Action, né? 2 puxadas, 1, 2, 1, 2. Então a gente tem, né, essas designações para estar trabalhando o mercado financeiro da maneira mais simples possível, que é analisar o preço. Então quando o preço ele volta aqui, ó, no 61, e eu tenho um fundo duplo mais alto, né, eu tenho uma característica novamente compradora. Eu tenho 61, seria também região de 7,5. Então qual que é o destino? Se eu não toquei ainda o 111, a probabilidade é por violino, é ir para o 111. Então a primeira entrada aqui na correção de 4 boxes, ela gerou aí, ó, quase 500 pontos, 480 pontos, eu diria assim, 450 fácil. E aí a gente teve um bull, que aqui nessa característica seria uma segunda entrada, é um bull de ignição, tá? Ele está no início de uma perna, isso é bem importante também, e a característica desse bull é de ter gerado aí 400 pontos fácil. Então eu já tive aqui 300 pontos, 400 pontos. Na movimentação inicial do dia, porque aqui ainda é 11 horas da manhã, né, 10h56, 11 horas, então a gente já teve 2 operações de 700 pontos possível, dentro de um range criado aqui pelo preço, de 760 pontos. Então, para você ver o poder que você tem com o Fibonacci a seu favor. E a gente está comprando o quê? Se eu estou traçando um Fibogap, a ideia do Fibogap é sempre ir a favor do gap. Você só inverte o Fibogap se romper menos 11. Se não rompe menos 11, você sempre está traçando o Fibogap a favor do gap. E foi o que aconteceu aqui. 2 compras. 111, né? Violino, região do violino atingida. Começa a mudar a característica de você querer comprar alto. Você vai querer comprar baixo, né? Então, quando você quer comprar baixo, seria o quê? Ter o nível tocado. O nível tocado aqui tem que ser 7,6, não é o 7,8, tá? Eu coloco 7,8 apenas por uma questão visual. Se você está olhando aí, vendo 61, 7,8, 112, achando que tem alguma mágica aí por trás dos níveis, não tem, tá? É só uma questão visual, para marcar muito bem os níveis quando eu não coloco, né, as porcentagens. Quando, por exemplo, eu estou lá no Forex, lá eu não uso porcentagem, então eu sei onde está o 111, eu sei onde está o 7,6 com facilidade, né? É uma questão apenas visual. Então aqui, o que eu quero? Eu quero que o preço toque a 7,6. Porque ele, a partir daqui, eu até poderia falar, né? Se ele não tivesse cravado no 61 aqui, eu até poderia falar, não, beleza, lá no 48 ele não respeitou, então talvez ele não respeite aqui. Mas depois ele veio, respeitou o 61 e foi, e cravou, por assim dizer, no 111. Então essas cravas, vamos dizer assim, quando o Fibo encaixa tão bem assim,
ele trabalha muito bem, né? Não tem nada de bruxaria aqui, não tem nada de mágico, apesar de alunos do Marco Rossi, que é a base, né? Eu acho que do Fibonacci de dinâmico que o pessoal usa, né? O Marco Rossi é o dono do Fibonacci, né? Ele tem alguns alunos aí bem famosos, tudo mais do mercado financeiro. O pessoal que trabalha o Fibonacci, né, eles são a nossa base aqui para o método Renko Mais, tá? Então eu uso a base do Fibonacci, mas eu tive algumas coisas que eu trabalhei, validei, né, por mim mesmo e acabei desenvolvendo esse meu jeito de usar, que acabou sendo inserido dentro do método Renko Mais, né? Então, quando ele não crava dessa maneira, que o preço ele bate o nível, mas ele não volta certinho no nível, eu fico esperando ele fazer isso para mim poder operar. Então, dito isso, a gente já olha aqui e vê que tem, primeiro, uma caixa Pandora, né? O preço voltou na correção, deu a caixa Pandora. Opa, deu um bull, poderia estar comprando esse bull? Né, características dessa compra do bull é interessante, né? Você tem ignição aí, tudo mais. Só que tá, beleza, comprei, tudo bem. Só que, primeiro, você comprou um bull a partir de uma caixa Pandora, né? Então, assim, sempre tem aquele adendo da caixa Pandora. Mesma coisa, acabei não falando dessa correção de 3 boxes aqui, em falha de rompimento, enfim, mas essa caixa Pandora aqui, também, ela leva, às vezes, a gente pegar aqui e ter uma certa cautela para operar. Tá? Então, essa operação aqui, essa primeira operação, ela é uma operação de um pouco mais de cautela. Talvez o iniciante não conseguiria fazer, mas essa aqui depois foi tranquila, dentro do que é visto do mercado financeiro, de você ter fundo duplo mais alto, você ter várias características compradoras para poder operar essa pernada aqui, tá? Agora aqui, a característica, primeiro, não está tocando o nível de FIBO, então para o método, ele já abre tem um fator a menos no checklist para não poder comprar. Depois virou um double bull, mas continua no mesmo fator checklist, eu tenho a caixa Pandora. Olha só o que virou o double bull depois, né? Uma caixa Pandora, outra caixa Pandora. Vou querer operar aqui? Não vou querer operar aqui. Muitas caixas Pandora. Olha, é aquilo que eu falo, caixa de Pandora, quer dizer que o preço, ele está um tanto quanto errático. Então, se o preço está um tanto quanto errático, é justo dizer que se o preço não está andando conforme era para andar, que era perna 1, 2, 3, 4, 5, vir para 1, 2, 7 para abrir alvos de 161, opa, está mudando algum tipo de característica. Eu olho para trás, eu dou um macro aqui, eu olho para trás, eu dou um macro aqui, eu vejo que o preço 1, 2, 3, 1, 2, eu posso dar uma 3 aqui para baixo? Posso. Então, se eu tiver topos mais baixos, eu posso vender? Talvez eu possa. Então, eu começo a analisar a característica de venda, vender alto, lateralidade. Então, compro baixo, vendo alto. Então, se eu compro baixo, onde que eu vou pensar em comprar? Eu vou pensar em comprar no 61 só. Então, se eu começo a pensar aqui em comprar no 61 e eu estou olhando essa característica aqui, ó, eu estou preso nesse movimento aqui, eu já começo a pensar, opa, eu posso comprar lá embaixo. Então, por que cargas d'água eu não posso vender? E aí o preço veio e acabou. Ao 12h20 aqui, ele deu essa venda. É fácil fazer essa venda aqui? Não é fácil. Porque essa característica de lateralidade, o iniciante e a pessoa que está intermediário tem dificuldade de ler. As pessoas têm dificuldade em operar a lateralidade. Então, assim, as características que apresentam o preço, a lateralidade para nós, a gente tem que aproveitar se a gente consegue enxergar. Então, enxergou, opera. Eu adoro operar lateralidade, eu adoro. Mas foi isso que o Price Action me deu, tá? Então, ó, 375 pontos aí nessa operação. Outra característica bem interessante, a de lateralidade. Eu tenho sobreposições de barra, tá? Isso também, ó, ajuda muito você entender, ó. O que é sobreposição de barra? Barra de venda, barra de compra, não vai para nada. Aí tem uma barra de compra, aí barra de venda, aí um monte de doji, aí barra de venda, não vai para lugar nenhum. Barra de compra, não vai para lugar nenhum. Isso é característica de lateralidade. Então eu já estava esperando aqui essa venda. Essa venda aqui é uma característica
muito boas de se fazer. O preço veio aonde? Aonde que o preço veio novamente? Ele veio justamente na nossa região de compra. E olha só que interessante, né? Mas quase igual, né? A gente pode falar que é quase igual. Caixa Pandora, correção de 3 boxes e falha de rompimento. Caixa Pandora, correção de 3 boxes e falha de rompimento. Então não pegou aqui, tá operando já no período da tarde. Olha aí, ó, que característica de entrada magnífica de se fazer. E olha lá o alvo. O alvo continua 111. Ah, Fábio, mas passou um pouquinho. Não tem importância. Não tem importância. O alvo era 111, é lateralidade, mas é o melhor trade do dia. Foi o melhor trade do dia. Foi feito a 1 hora da tarde, no período da 1 hora da tarde. Ó, 570 pontos. 575. Ele andou, ó, até a máxima 700 pontos. Quanto que a gente teve de range aí no dia? 890 pontos. Nossa, tá até parecendo o tempo que eu comecei a operar lá em 2017, quando eu estava nos 72 mil pontos, 70 mil pontos, 60, chegou, acho que caía 68 mil pontos, que andava esses range assim, 800 pontos por dia, 700 pontos, porque era 1%. Hoje, com 130 mil pontos, você só andar isso daí no dia é complicado, mas você vê que dentro da característica do método, você consegue extrair resultado. A gente teve 1, 2, 3, 4 excelentes entradas, né? Uma mais complexa um pouco de fazer, mas então vamos colocar aí 3 excelentes entradas e uma entrada um pouco mais complexa de bons resultados, acima de 300 pontos dentro de uma lateralidade onde o preço andou 700 aí, né? 800 pontos. Ah, não, perdão, quase 900 pontos, né? Então, foi um belo dia aí para quem opera, eu acho, o método Renko Mais, né? Então, para você aí que está interessado em fazer algum treinamento meu, tá? Daqui uns dias eu vou estar lançando meu treinamento Day Trade Inteligente Renko Mais, tá? Eu tive uns atrasos na gravação por alguns motivos pessoais, mas agora já está de volta aí a todo vapor. E em alguns dias eu estarei lançando. Já eu estou preparando um vídeo só para falar sobre o treinamento, o que você vai aprender, o que tem dentro dele, tá? É a união de alguns treinamentos que eu tinha desenvolvido, juntei tudo em um só. Beleza? Então esse aqui foi o vídeo Fibogap. Se você gostou, dá um like, compartilha com quem você conhece. Se não está inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que eu vier soltar. No mais aí, obrigado sempre pela audiência de todos, bons trades e muita cautela. Protege o capital, que é o que o CPF primeiramente tem que aprender a fazer. Obrigado aí e até a próxima.